E quando eu vi tudo aquilo, fiquei cheio de coisa na cabeça, né? Cheio de ideias. Muita coisa eu já gostava, já ouvia. Muita coisa acabou me influenciando depois, né? Acabou ficando no meu repertório depois, como Alan Rosworth, não sei pronunciar o nome dele direito. Charlie Hunter também ficou muito na minha memória, assim, pesquisei muita coisa depois dele. E teve outro cara que depois eu nunca lembrei mais o nome dele, que eu me esqueci, que é aquele que toca a guitarra com uma corda só, me esqueci o nome dele. Mickey Goodrich. Esse aí. É. Eu cheguei a ouvir ele depois, mas depois eu me esqueci do nome dele, não lembrei mais, não ouvi tanto. Mas esses caras, assim, fora toda essa pesquisa que tu me apresentasse assim de uma maneira por cima, né? Eu comecei a ver como tu pensava a guitarra e comecei a fazer experiências. A primeira experiência foi o estudo que ficou. A gente mudou o nome. Qual é É o o que foi que para o 4. virou o estudo 4? É o Na estudo mais ordem, rock and roll, né? é, e virou o E estudo 4. o estudo 4 falando agora, ele não, ele ainda faz parte do processo de pré-composição, porque ele eu não tinha pensado nele já com música pronta. Ela foi assim, a gente fez a reunião e eu escrevi. Claro que o meu processo de composição que eu vou explicar aqui a pouco, ele é bem prático assim, mas foi um test drive, né? Eu cheguei, peguei todas aquelas ideias e tentei transformar aquilo ali, incorporar aquilo ali na partitura, como se fosse uma espécie de pré-projeto, né? Aquilo era um pré-projeto do que eu achava que você queria e apresentei. Quando eu apresentei, foi imediato. Você disse, poxa, esse é o caminho que eu quero. Aí eu, Aham. poxa, que massa, né? Então já fiquei feliz. Aí eu disse, então eu vou fazer uma versão melhor. Não, essa versão já está bem elaborada. Eu, não, deixa eu só dar uma passadinha aqui, outra ali. E terminou que ela ficou mais ou menos na mesma forma da Aham. pré-composição. Ela teve, não sei, talvez eu tenha mexido em um compasso ou outro, alguma besteira assim ou tenha desenvolvido um pedaço a mais. Eu não lembro exatamente na época como foi. Mas foi uma coisa assim, tipo, mostrei a pré-forma dela e já disse, não, é isso aqui que vai ser legal. As técnicas estendidas, Sim. né, que foi um dos temas que a gente abordou na reunião. Técnicas estendidas, utilização do idiomatismo do instrumento, né? Tentar levar o idiomatismo ao máximo possível, passando por algumas possibilidades não convencionais, por exemplo, como polifonia, né? Harmônicos artificiais em determinado tipo de frase, que geralmente não se usa, geralmente se usa o harmônico artificial como uma nota parada, né? O cara faz geralmente é uma coisa mais soltinha assim, a gente fez melodias com isso, né? E isso tudinho foi aparecer depois, mas esse primeiro contato foi exatamente de mapear as possibilidades. E as possibilidades que a gente chegou foram essas, né? Técnica estendida, idiomatismo Aham. do instrumento, sonoridades diferentes, como é que chama? Música com rítmica diferente, fugindo desse lance de uma estética necessariamente regional ou rock ou tal, mas uma coisa mais livre, né? Uma coisa mais pensando nos elementos da música. Pronto, então esse foi o processo. Como a gente tinha falado muito dessa coisa de ostinato, e eu gosto muito de desenvolver ostinatos, só que ostinatos com variações, né? Ostinato tipo, mesma posição, só que Uhum. com sonoridades diferentes em vários momentos. Uhum. Aí eu fiz aquele. Que eu posso até colocar aqui a partitura para a gente Como ver. é? Vamos olhar para o estudo 4, né? Uhum. Então, vamos imaginar a ordem que eu comecei a compor. Eu compus essa música exatamente na sequência. Tá dando para ver legal aí a Dá partitura? sim, tá ótimo. Eu compus ela cronologicamente, assim. Essas partes que tem o pedal Aham. é exatamente para a gente simplificar a escrita e dizer que são as notas que deixam soar, né? Como se fosse um pedal de piano. Na Aham. verdade, é uma guitarra pensando como um piano mesmo. Sim. E eu pensei muito nisso aqui, ó, por exemplo. Aqui a gente vai usar bastante corda solta nesse trecho. A gente vai usar bastante corda solta. Os saltos são sempre pensando em posições de mão aberta, nesse início aqui, ou de um dedo só, por exemplo, ele pega, são dois dedos e tal, e a mão Aham. vai abrindo, as posições vão ficando maiores, né? E Aham. depois a gente começa alguns acordes descendo, com estrutura assimétrica, né? Para começar aqui a gente tem sempre quatro notas. Si, Lá, Mi, Ré, Si, Lá, Mi, Ré, Si, Lá, Mi, Ré, Si, Sol, Fá sustenido, Mi, que é um Mi com nona, Si, Sol, Fá, Mi, Si, Sol, Fá, Mi,
depois isso começa a ir se abrindo. Si, Fá, Dó, Dó, Si, Fá, Fá, Dó. São acordes não funcionais, né? Sim. Algumas coisas Você que... não pensou numa relação cadencial, né, entre eles? Não, Tá? Você o pensou pensamento muito era na condução das vozes. isso, você pensou quase um contraponto, assim, pensando na condução interna, né, no Exatamente. Por movimento exemplo, interno. esse Perfeito. Mi que está corda Vai solta para o Fá aqui, vai sustenido. para o Fá sustenido, Fá Perfeito. sustenido fica, mas o Sol ele desce para o Fá, né? Exato. E o Si ele se torna meio que uma nota pedal, Pedal. que E vai fica em ficando em tudo. todos. E tem esse Dó aqui que aparece depois, que vira Dó Uhum. sustenido mais para frente. Uhum. E depois a gente começa grupos de 3 notas, né? Mi, Uhum. Si, Sol, Fá, Dó, Lá. Pensando no modo dórico, Sol, Mi, Si, Lá, Fá, Dó, Si, Sol, Mi. Aí aqui começa a mudar a quantidade de notas nos conjuntos, né? Uhum. Começa a se tornar, como é que chama? Ter um deslocamento. Aqui ficam 4, aí É quase um 3. memila, né? Eu não sei se dá para chamar de memila, porque ele Uhum, fica uma outra fórmula de compasso em cima dessa, né? exatamente. É como se fizesse aqui, ó. A gente vem com 3, 3, 3, 3, 3, aí Isso. 4. Ou seja, até aqui dá 15 por 16. Exato. Aí depois entra um 2 por 8. Aí 3, 3, 3, 3. Aí 2, Isso. 3, 4, 5, 6. Eu vou Aí, confessar que eu tive que fazer de decifrar assim para conseguir pensar. entendi. Ficou muito mais fácil. Mas depois sobre a performance eu vou fazer outro vídeo. E é engraçado, é a primeira vez que eu estou tendo esse feedback seu sobre o processo, né, final. Porque quando chegou a peça pronta. E tem coisas que meio que foram sacadas a partir daí. Tem coisas que eu pensei diferente. É muito legal ter essa Isso é o resposta massa. Eu acho agora. que o fato de cada um ter passado por um processo diferente para Exato, aprender essas coisas faz com que o processo de leitura seja totalmente diferente. Inclusive, eu exato. fiquei impressionado que quando a gente foi fazer a primeira leitura, já saí se tocando. Aí eu fiz, poxa, bicho, eu fiquei bem impressionado assim, porque Ah, guitarra é um instrumento complicado de leitura à primeira vista, e já fosse lendo tudo, assim, poxa, sim. que massa. É, Aí, como é que chama? Aí pronto, continuando. é. Aí os grupos vão aumentando, né? Aqui eu já tenho um grupo de 6 notas, aí depois um grupo de 5, depois outro grupo de 5, aí outro grupo de 6 notas, Uhum. outro grupo de 5, 5, aí depois uma escala de mi, como é que chama? Então, Deixa eu lembrar que lá escala no foi essa. Solid, eu acho. Mais ou menos isso é um Ré maior, sei lá. Isso, isso. O objetivo aqui não era pensar necessariamente num. Uhum. Na verdade, isso aqui é como se fosse aquele Mi dórico que estava lá em cima, ele aparece Sim, aqui. sim, total. Ele cai numa primeira modulaçãozinha aqui, que vai cair nesse Lá bemol menor, né? Com Uhum. sétima maior 11. e, era sétima maior e 13ª, né? Isso. Aí, Lá bemol menor com sétima maior e 13ª, aí sempre vai vir o acorde no final. Pra! Depois Sol com sexta, pra! Aí aqui uma brincadeirinha com uma notinha, né? Que fica É um se mexendo e todo, shufflezinho, né? fica rolando essa notinha, ó. Ré, mi, ré, ré, mi, ré, fá, ré, mi, ré, ré. Aí Uhum. depois ré, mi, ré, fá, ré, mi, ré, ré. Aí depois agora o acorde Ah, todo se mexe. Ré, mi, ré, fá, ré, mi, ré, 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 mi, ré, fá, ré, mi, ré. Aí começa a brincadeira, né? sim. Nosso velho power chord aqui Então, isso começa. aí eu achei que foi o grande. Já é o primeiro pulo do gato, porque quando a gente pensa em guitarra elétrica, né? Tirando a questão regional, mas a grande massa entende a coisa do rock, né? Já, assim como alguns violinos têm alguns violinos, não, assim como o violino tem o estigma da música erudita e não necessariamente tinha que carregar isso, a guitarra tem esse estigma do rock. Ela nasceu no jazz, mas ela veio no rock. E quando se pensa a guitarra, pensa nesse power chord. Você conseguiu trabalhar o power chord, mas sem que seja dentro desse paradigma heavy metal, assim, hard rock, né? Isso foi muito legal. Porque a camada que está por cima, ela é outra coisa. Exato. A camada que está embaixo vai ser essa aqui, em quartas, né?
Essa camada de ostinato, que é essa, eu acho que essa é a coisa mais difícil da música, é isso Exato. aqui. Manter isso e dividir. E a melodia, ela é exatamente como se fosse um canto, né? É uma melodia cantável, né? Uma coisa bem cantada. Tarirorirororó, tirarorirarará. Aí. E outro centro, né? Isso é feito. Eu fiz pensando no seguinte. Primeiro, eu pensei em lírio com a quarta aumentada. Uhum. Só que depois eu fui puxando a sensação do frígio, fui puxando o lócrio, porque era como se tivesse acontecendo assim, tá rolando um Mi, aí a gente tem é, é como se fossem várias tríades que estão entrando aí, né? Uhum. Essa sensação acaba acontecendo. Eu tenho muito esse pensamento de que a série harmônica ela transforma uma melodia em uma sequência de acordes, dependendo do que esteja no grave. Por exemplo, se Perfeito. você tem um pedal acontecendo, uma coisa, e você coloca uma melodia em cima, ela já não soa mais como uma melodia. Ela soa como se fossem choques de séries harmônicas, né? Esse lance dos intervalos. E eu penso muito nisso, como se essa nota aqui, esse si bemol, ele fosse um si bemol maior ou um fá sustenido maior. Ou isso, ou isso. Ele pode ser essas duas coisas. Uhum. Uhum. Dependendo de como a gente esteja pensando. As séries harmônicas vão aparecer aqui. E aí acaba, ou seja, nesse primeiro momento eu estou em mixolídio com sétima menor. No compasso 21 aqui eu já entro com uma coisa mais puxando para o jônico mesmo. Tararorirararó. Aí depois a gente entra nessa onda do frígio lócrio, lócrio, né, no caso aqui, que é o é, Uhum. aí, quando chega no lócrio, esse si bemol, ele se torna meio que uma atração para a próxima modulação, né? Que a gente vai subindo, Uhum. e lá. Ou Tá seja, esse si lá. bemol, ele é quem vai puxar para esse lá. E quando entra no lá, a gente pensa que vai. Sim, e esse negócio da subida cromática aqui, ela vai ter sempre a corda solta, né? Vai ter sempre. Né? Vai ter Aham. esse Aham. movimento aqui com corda O lá solta. ré. E quando a gente chega no Lá power chord, a primeira nota é esse si bemol. Por quê? Eu estou tentando manter a sensação que eu gerei no final aqui do trecho, desse lócrio do mi lócrio. Aí. Tá, laroriraroraró, larorirará. Aí aqui eu utilizo uma apogiatura. Lorororá. Não é pensando em nenhuma escala, isso aqui é uma apogiatura mesmo. Aham. Aham. Quase Larororá. um band blues, assim, né? Exatamente. É uma blue note, quase. Exatamente. O pensamento eu gosto muito de pensar com notas melódicas. É uma coisa que ultimamente eu tenho percebido que tem entrado meio que em desuso, né? Muita gente não está mais se concentrando nas notas melódicas na hora de compor. Eu penso Uhum. muito nisso. Eu saio insistindo nisso, né? Aí começa as terças. Aí eu pensei, como seria colocar acima desse ostinato, agora não mais somente uma melodia, agora uma melodia com intervalos. Aham. Aí eu tentei utilizar um intervalo que eu achava mais idiomático, quarta Quarta de justa. novo. Aí Aham. a quarta justa na minha cabeça é o intervalo mais idiomático que o violão vai ter, já que a maior parte das cordas Em dele é quarta. nessa estrutura. Aham. É esse idiomatismo e ele aparece aqui atrás também nessa parte aqui, ó, dos acordes maiores
Aqui, Total, que são uma total. As pestaninha, né? Uma tríades. pestaninha. Que está é quarta, segunda É um sol e terceira tríade aí, né? corda, né? É, corda solta. Sim, total. Aí depois a gente chega aqui na frente, aí volta, e agora tudo em quartas. Aham. Pensando ainda naquele locro lá, ele Sim. meio que se estabelece aqui. A gente vai voltar para o Mi de novo, só que agora um locro em quartas, ele vai gerar duas coisas, né? Ele vai gerar um frígio ao mesmo tempo do locro. Porque está sempre em quarta justa, eu não vou usar quarta aumentada em momento nenhum. Sim, total. Entendi. Então a gente vai ter um O paralelismo, polimodalismo né? assim. Sim. Aí rolou o estudinho, a gente começa a ter umas brincadeiras aqui, ó, uma pequena fuga, né, com esse dó sustenido aqui, meio que puxando para um harmônica, um lá menor harmônico, não, um ré harmônico, ré menor harmônico, só que com ênfase na nota lá, né, esse Aham. tiriaró. Aí a gente entra no torerororerororororé, É. pensando na diminuta, né? Aham. Torerororerororororé. Aham. Aí uma brincadeira, acredito que. Deixa eu ver. É tom inteiro. Tons inteiros. Terorero, terorera, terorerarô. Uhum. Essa parte provavelmente é a mais difícil de tocar de todas, né? Tanto é que aí eu tirei o pedal. Como eu falei, teve coisas que eu tive que editar. Eu fiz um ralentando ali, porque eu não consegui achar essa mudança de posição da quarta para terça, um pouco antes aí, no 40 para o 41. Aqui, né? É, eu ralentei ali porque foi muito complicado trazer a terça, aí não está escrito ralentando e eu ralentei. E no 42 aí esse tom inteiro eu abandono esse compasso somente o pedal. Massa. Eita, pau, gravou aqui o Vai negócio mal, o aqui. meu também, depois isso não é problema. Deixa eu fazer o seguinte. Depois tu vai fazer cortes, né, nesse Vou, negócio. vou sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui para eu tirar as notificações do WhatsApp, Ah, rapidão. sim, eu fiz isso também, agora há pouco. Porque no começo chegou minha também. Notificações, tirar som, notificação na área de trabalho, tudo. Depois eu vou fazer uns vídeos da questão da performance, saca? Com a guitarra, Uhum. tipo. E é muito legal, porque isso que você está trazendo vai ter um encaixe com essa. Pode fazer uma edição e botar essa fala junto com a parte. Exatamente, exatamente. Pré-visualização. Estudo 4. O Zoom, ele tem limite de gravação de tempo? Não, né? Não. Tá bom, Não. De uma pessoa para uma pessoa não tem limite. perfeito. Tá. Só pra- Então, continuando, Certo. a gente vai chegar nessa parte aqui que seria o descanso, né? O momento de descansar, respirar. Poxa, Uhum. agora foi o celular, diga aí. Tá bom. Vamos lá, voltando. Esse era um momento de respiração, né? Logo que termina esse. Aí seria o. Respira. E a Uhum. gente vai entrar com aquela onda do idiomatismo de novo, Sim. fazendo melodias que utilizem mini pestanas, né? Mini Sim. pestanas. Deixa eu te interromper aí, antes de ir para essa parte. Eu sinto que tem uma questão idiomática que você não falou aí, toda essa parte, eu chamo de A, B, C aí, uma questão de ensaio, né? As frases. Enfim, essa primeira parte, porque além de estar rolando o pedal, eu tive que dividir as cordas. Então eu estou pensando essa melodia de uma maneira totalmente horizontal. Tal Entendi. qual aquele, como a gente falou da Unitar, do Mick Goodrick, de não pensar em shapes verticais, e sim pensar a corda, né, assim, andando. O que é bastante comum para guitarra, enfim, mas, aliás, assim, eu acho que é um grande diferencial entre guitarra e violão, talvez essa coisa mais horizontal, que tem a ver com aquilo do marimbau também.
E para mim isso está muito implícito nessa parte da composição, porque tem dois, é quase um contraponto mesmo. Tem um pedal, um ostinato e uma melodia de maneira independente. E eu quando eu toco ela de maneira independente, sim. Eu não penso vertical, né? Entendi. Para Não, mim é muito identitário, velho, da guitarra. Muito mesmo. E o encaixe dessa melodia aqui junto com esse pedal, eu me lembro que tu troca a posição, tipo assim, se a melodia sobe, tu vai subir e vai fazer esse ostinato, não mais com a corda Mi e a corda Lá. Vai Sim, fazendo na corda Si e na corda Mi grave, né? exato, E vai exato. trocando de lugar. Isso é Para muito massa. manter as três de baixo soltas, livres. Exatamente para isso. Então, quando você vai, que é isso que eu vou falar. Quando vai para o Lá, que eu teria que usar a corda 3 no Sol, eu uso ela na corda 7 e 6, né? Porque eu estava com as sete cordas aí. Exatamente para deixar as primeiras três cordas livres. Massa. Essa partitura tá muito doida, bicho. Porque eu acho que na época eu editei meio na pressa. Ah, tem os ligados, né? É, mas é Coisa fogo. assim, Eu acho que eu não sou muito bom de edição de partitura. né? Então, outra coisa aí, eu também fiz uma licença poética que a partir do 44 eu queria um chorus de improviso, né? Ah, sim, depois que acaba aqui tem um. Aí, foi aí. Do pero. Isso. Aí eu entro com chorus de improviso e aí, enfim, tem a ver com a questão da improvisação e tal, mas eu tentei buscar as coisas que eu achei aí. Então eu tento manter o ostinato, tento manter essa independência das vozes. Depois eu vou para esses centros que você está trazendo de Ré, de Mi 7, 9, eu vou para ali. O Lá dominante. É massa. Não é uma música que ela tem uma harmonia definida. Na verdade, ela tem dois centros Uhum. graves e muitas possibilidades sobrepostas a Exato. esses dois centros, que é Mi e Lá. Né? Um trecho a gente fica em Mi muito tempo, depois a gente volta para Lá e depois volta para Mi. Eu pensei também muito naquele lance da forma harmônica do blues, né? Quando Exato. eu construí essa música específica. Por isso que de alguma forma ela tem uma ligação meio com o rock também, assim, distante, Total. mas tem por causa dessa onda do centro ser Mi e depois ser Lá e É. depois voltar para o Mi. Quando eu improvisei, eu não pensei no chorus dela, não. Eu fui fazendo exatamente isso. Que centros que estão aí e eu fui livre. É uma improvisação livre aí na gravação que eu fiz. Inclusive, a composição também é livre. Eu pensei nessas coisas todas, né? Sobrepondo o Mi, sobrepondo o Lá, mas não era pensando tipo assim, estou fazendo isso por causa disso. Tá Aham, entendendo? aham. Foi simplesmente, vou colocar uma camada e outra camada. Tem uma camada que vai ser bem simples, mas que vai ser difícil por causa do ostinato, e uma outra camada que ela vai ser um pouquinho mais elaborada exatamente por causa dessa relação dela contra essa outra camada que está embaixo. Sim, sim. Pronto. Então acho que Aí nisso a entra. gente se alinhou bem, né? Sim, sim, total. Aí Então, entra tem improviso, enfim, aí entraria aí nesse. Eu chamo isso de ponte e depois tem uma corda. Não sei como você pensou. Essa é isso coisa mesmo. triádica aí, né? Isso é muito Led Zeppelin. Essas dig do doro, dig do doro. Pra mim isso é muito Jimmy Page, velho. Aí Pegar a depois entra. tríade. É, Eu gosto desse lance de colocar a corda si solta, bicho. Que é sim, muito grave, é massa demais. sim. Aí foi muito massa aqui. Isso aqui foi mais um lance para dar uma variação nas ideias, porque estava muito tempo meio que na mesma Uhum, vibe, né? sim. Eu quis dar uma respirada para a gente ir para o fim. E o fim, ele é uma sobreposição, meio 6/8, né? Que eu acho que Uhum. é isso aqui. Aí é aquela onda que eu falei lá atrás, que as notas sozinhas geravam, que Uhum. aqui eu coloquei para acontecer mesmo, né? A guitarra tocar as tríades, né? Você Sobrepondo. harmonizou a melodia principal em 6/8. Foi isso que eu entendi. Porque a É melodia como se do fosse A uma tá aí. representação, né?
a melodia do Ataí, só que ela está harmonizada e ela não é a ponta, ela é a Do meio. do meio. Ela é a do meio. Ela Porque vira eu o pensei contralto. no idiomatismo do instrumento. Eu pensei, por exemplo, se eu fosse colocar isso na ponta, talvez ficasse muito agudo, ou talvez ficasse muito grave. Aí eu coloquei no meio e pensei naquela posição aqui, né? Uhum, uhum. Pontero ira, eu. Não sei se tu usasse essa posição na hora para tocar. Eu usei, deixa eu, depois, enfim, eu vou falar sobre outros vídeos. Acho que eu tentei todas as possíveis que eu consegui. Óbvio que não todas as possíveis. Eu falei, será que é aqui? Será que é aqui? E fui experimentando, né? Tem hora que Ah, eu uso numa região, às vezes uso a mesma nota em outra região. Enfim, fui realmente experimentando. aí tu colocasse um ritornelo aqui, né? Foi, porque eu achei tão bonito isso. E na verdade Aí foi, cresce, né? Uma coisa que cresce. na verdade foi uma questão que a Brafman estava participando da gravação na primeira versão, o violinista, o professor Brafman, e ele falou, pô, isso aqui já é uma outra seção da música. Isso aqui já é uma música que terminou uma aqui, já é uma outra, como se fosse uma outra parte grande. Não vale a pena abandonar ela assim. Até que aí eu fiz em 3 vezes, eu repito isso 3 vezes. Eu não gravei assim, mas hoje eu estou tocando assim. Eu toco primeiro a contralto, depois agora eu toco a contralto quando volta. A contralto Desculpa, eu toco só o tenor aí, o si, depois o tenor e o contralto, si, mi, e depois eu toco a tríade. Cada vez eu estou Entendi. inserindo uma nota, entendeu? Como se fosse É, isso uma. faz, pronto, isso é muito bom porque dá essa sensação de que está crescendo, 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 crescendo. Exato. Mas na gravação eu coloquei os três juntos e a gente tinha montado essa pirâmide com instrumento. Como tiramos os outros instrumentos, ficou só a guitarra, eu estou fazendo agora só com a guitarra. Entendi. Somente passo uma vez, do compasso 53 até o final, só usando a melodia começando no Si, depois eu faço em quartas, si, mi, depois eu faço em tríades. E o final, o acorde final, é uma onda, porque para mim, as cordas soltas da guitarra são o cluster da guitarra, né? Essa sensação de brá. É, Se você fizer com qualquer acorde, vai soar um acorde. Agora, quando você faz com as cordas soltas, essas notas que ficam, como é que chama?